textual, o sermão aqui e o sermão expositivo aqui. E o sermão expositivo. Eu poderia aqui fazer uma pergunta para você. Qual que você prega? Temático, textual ou expositivo? Qual para você é o mais fácil? Temático, textual ou expositivo? Qual o mais fácil de fazer? Temático, o textual ou o expositivo? Então, dentro dessa nossa abordagem de hoje, eu quero tratar com vocês um pouco sobre a esquematização desses 3 sermões e amanhã vamos montar sermões, tá bom? Vamos montar sermões, vamos tratar cada um deles aqui, o textual, o expositivo, e vamos fazer exegeses montando o texto. Então amanhã nós vamos fazer uma aula bem didática em relação à montagem do texto, a procura, a como estudar, as ferramentas para estudar, como chegar naquele objetivo da mensagem, naquela tese da mensagem e ir montando o sermão, e vai ser uma bênção para todos nós, tá bom? Então, o sermão temático, esse primeiro aqui, o temático ele gira em torno de um tema. Então, na realidade, colocar aqui, deixar grande assim, eu falo assim, eu coloco grande assim para chamar a atenção mesmo, tá? O sermão temático, ele gira realmente em temático, por isso que o tema já fala, temático, ele gira em torno do tema, tá bom? Então, o texto em torno de um texto e o expositivo em torno de um assunto. Então, quando eu falo assim, que o texto ele gira em torno do tema, então imagina só você todo o estudo que você fizer, toda a análise que você fizer, toda a exegese que você fizer, né? Toda a parte temática, o temático, né? Então você vai ter que trabalhar sempre sem sair daquele tema. Então, se você for falar 1 hora, 2 horas, 3 horas, não se sai do tema, tá bom? O textual o textual e já sempre em torno daquele texto. E o expositivo, você já faz em torno daquele assunto geral. Então, o sermão expositivo, ele exige um pouquinho mais de assunto. Todos, na realidade, você tem que estudar muito, mas o expositivo como o expositivo ele roda, ele funciona. Todo o argumento dele está em torno do assunto, então você vai ter que fazer uma exposição daquele assunto, daquele texto. Então, você lê o texto, explica o texto. Lê o assunto, explica o assunto. Lê o assunto, explica o assunto. Lê o assunto, explica o assunto. Tá passando. Para mim, são sermões excepcionais. Quando você está quando se está começando o ministério, eu vejo mais fácil de se pregar o temático, né? Que é o sermão de tópico. Pega um tema, pega vários tópicos, tópico 1, tópico 2, tópico 3, uma ilustração, faz uma conclusão, né? Então, esse foi o que eu preguei mais, o temático, quando eu estava começando. Então, o temático me ajudou a desenvolver os sermões textuais e hoje eu sou muito mais fã do expositivo. Eu gosto mais do expositivo. Eu gosto mais quando você extrai do texto, sabe? Porque aí não é o que eu estou falando, né? É o que o texto está dizendo. Então eu tenho que ser fiel na interpretação daquele texto para trazer uma boa argumentação e etc. Bom, então essa é a minha introdução aqui desses 3 sermões. Um sermão textual, cujos argumentos são tirados do próprio texto, é um sermão também gostoso de ser estudado, de ser pregado, principalmente para quem está começando, você trabalhar mais a questão, trabalhar o argumento textual, né? Tirado daquele texto, com aquela tese daquele texto, aí você usa aquele texto e trabalha em cima daquele texto e faz a sua exposição sem sair dos textos, né? E o expositivo, que para mim sem sombra de dúvida, a ocasião de ensino expositivo o melhor. Agora, os temáticos e os textuais são bons. O temático é muito bom para
para congresso, textual também é muito bom para pregações em congressos, em trabalhos de avivamento. Então, às vezes o expositivo não dá para você ir em uma o expositivo não dá para você ir numa escola bíblica dominical e fazer um expositivo em um minutozinho que você tenha de fala, ou num círculo de oração, fazer, ou na rua fazer esse tipo de sermão expositivo, né? Então, quando você pega um temático, um textual e vai para uma praça pública, ou que você está ou você está em um outro ambiente, você consegue usar estes sermões. Então, eu já falei ontem sobre os locais e hoje eu quero falar mais sobre o sermão e a importância de cada um deles, tá bom? Tá bom? Então, por exemplo, o sermão temático aqui, eu vou até colocar aqui embaixo dele, ele trabalha a questão de tópicos. Eu trabalho muito eu trabalho muito sermão temático hoje em palestras temáticas. Eu pego um tema específico ali e vou tópico por tópico. Tópico 1, tópico 2, tópico 3, tópico 4, tópico 5, 7 palavras da cruz, né? 7 cavernas da Bíblia. Tópico 1, e vou trabalhando esta questão, né? Da Bíblia Sagrada. Então, vou trabalhando os tópicos e vou assim auxiliando, vou assim trabalhando essa questão do sermão temático, a questão dos tópicos, né? Tópico, aí eu estudo os tópicos e vou desenvolvendo o meu sermão temático. Bom, então, só para reforçar aqui, o sermão temático é aquele cujas divisões ela é extraída do tema. Em outras palavras, você divide-se o tema e não o texto, tá bom? De onde o tema é extraído. Então, você pode pôr o tópico 1, inclusive, deixa eu até colocar aqui tópico 1, tópico 2, o tópico 1, tópico 1, tópico 2, tópico 2, tópico 3, tópico 4, tópico 5, tópico 6, tópico 7. Então, o sermão temático você vai exatamente trabalhar. Mas aí, o que significa? Você vai... outra questão que também tem que ter muito estudo, você tem que ter muita habilidade, muita maturidade para trabalhar estes tópicos, tá bom? Então, isso é muito, muito importante dentro do seu estudo, porque isso faz toda uma diferença, tudo bem? Então, é o sermão de tópico. Então, você vai trabalhar cada tópico. Então, as vantagens que você tem, por exemplo, eu posso dizer para você as vantagens que esse sermão te dá. Eu até vou colocar aqui, tá bom? Eu vou escrever aqui. Isso aqui que eu estou escrevendo, gente, eu libero depois lá no Instagram, no Telegram. Tá vendo essa apostila que eu estou digitando aqui, escrevendo? Aqui na minha ministração e passando para vocês. Eu libero no Instagram. Quem quiser pegar depois, entra no Telegram, no CETAT, Seminário de Teologia ao Alcance de Todos, e você adquire, você baixa lá inteiramente gratuito, tá bom? Então, por exemplo, quais seriam as vantagens? Você poderia perguntar para mim, pastor Lênio Hubert. Eu prego há muitos anos, prego os 2 sermões, 3 tipos de sermões. Se você me perguntasse quais as vantagens do sermão, vou até colocar aqui, deixa eu colocar vermelho para chamar a atenção aqui. Quais as vantagens do sermão temático? Primeiro, quando você trabalha, foi os primeiros sermões que eu comecei a pregar. Por quê? Ele é o de divisões mais fácil. Para mim, ele é mais simples, visto que é mais fácil dividir um tema do que dividir um texto, tá? Então, para mim, se tornou mais fácil partindo deste princípio. Então, e também a questão lógica se torna mais fácil. Você observa a ordem da harmonia das partes. Então, tópico 1, tópico 2, tópico 3. Então, você vai trabalhando e observando e trabalhando os tópicos. Essa harmonia lógica, ela se torna mais fácil, até mesmo da pessoa assimilar, tá? Então, eu gosto muito dessa questão. Outro ponto importante é que ele conserva melhor a unidade dos subpontos. Então, você vai trabalhando o tópico 1 e ele vai conservando essa unidade, né? Quando você pula de uma unidade para outra, né? Então,
você vai conservando e fixando a tese que você está tratando e querendo através do seu ensinamento, da prédica, que nós ensinamos nas aulas anteriores, na questão da homilética, do sermão, de transmitir o evangelho da palavra de Deus e o convencimento através do ensinamento. Então você vai trabalhar isso com mais unidade, tá bom? Então, outra vantagem desse sermão é que ele permite que se discuta, né, qualquer assunto julgado necessário. Então, permite você discutir quando você pula de um tópico para um outro tópico. Você pode discutir o diálogo entre ambos. Ajuda na unidade também dos tópicos. Para mim é muito importante. Ele também ele é agradável ao ouvinte mais... deixa eu falar a palavra certa. O temático ele é muito bom para os ouvintes intelectuais, né? Porque os ouvintes é mais agradável, né? Porque você vai trabalhando ali tópico por tópico e dependendo das pessoas, tem pessoas que não gostam. Você vai encontrar a pessoa intelectual, né? Então você vai atingir ela melhor porque você vai pegando aquele assunto e vai trabalhando todo aquele assunto por tópico. E você pode mostrar importâncias que outras pessoas não conseguiram mostrar quando você faz essa divisão, tá? Então, geralmente, ele se torna até mais claro, mais fácil, mais objetivo. Leva o ouvinte a uma melhor compreensão. Isso eu tenho provas, porque se você entrar depois, eu tenho um vídeo aí, eu tenho uma pregação minha no meu canal, depois você vai no meu canal Lenilberto Miranda, no meu canal pessoal, tá bom? E você vai lá e procura uma mensagem lá sobre 7 motivos das bênçãos de Obed-edom. Falei 7 tópicos. Eu falei 7 tópicos. Então eu falei sobre Obed-edom e fui dividindo o assunto e isso foi sensacional. Foi sensacional. Então eu convido depois, vai lá e assiste essa aula de Obed-edom. Deixa eu ver se eu vejo ela fácil aqui. Deixa eu me ver. Ela está no canal teu. Não, gente. Ela está no canal. Nesse canal. Ela tem aqui nesse canal. Depois você pode entrar aqui mesmo, depois da mensagem. E ela é uma que está muito bem assistida e vale a pena. Ela é dividida em tópico. Vai lá depois e assista ela que vai valer a pena, tá bom? Eu falei também já 7 mergulhos de Naamã. Eu vou trazer o esboço amanhã aqui para vocês, para mostrar essas mensagens temáticas, como elas são importantes. Então, eu prego para pregar assim, em congressos, em trabalho específico. Eu uso essa questão da mensagem textual. Eu sempre uso o sermão temático, que ele é melhor. Tá bom? Ele possui uma boa unidade entre os textos, isso é muito importante. Na minha conclusão, no meu ponto de vista, geralmente ele se torna mais claro e mais fácil, mais objetivo e leva os ouvintes a uma compreensão melhor. Por quê? Porque eu falei uma vez sobre José e todo mundo fala de José e eu falei sobre 7 características de José. Eu uso muito 7. E eu falei sobre o José de uma forma que outras pessoas não falaram, e algumas pessoas conversaram comigo sobre a forma da divisão de tópicos dessa mensagem. Sensacional, tá? Então, muito boa a divisão que todo mundo fala. Imagina você pegar um assunto que todo mundo fala e você fala a mesma mensagem, dividindo ela em tópicos, e a divisão em tópico faz a pessoa compreender melhor, tá bom? Então, principalmente em relação à idade das pessoas. Agora, a minha pergunta aqui, eu falei para vocês sobre o sermão temático, falei sobre vantagens. Vocês viram que eu comecei pregando sermão temático, prego até hoje, prego muito. Nas minhas palestras hoje eu dou muitas palestras para casais, então eu uso o tema. As 7 linguagens, 5 linguagens do amor, 12 dicas para salvar seu casamento. Eu vou dividindo em tópicos, sabe? E vou trabalhando sempre tópico. 7 dicas para dar um gás no seu relacionamento. Eu uso o tema. Se eu for dar palestra, eu uso sempre tema.
e esse temático. Eu uso o sermão temático e divido o tema em tópicos. Para mim é sensacional, tá bom? Agora eu agora posso tratar com vocês, depois que eu falei as qualidades, das vantagens do sermão, eu posso agora falar as desvantagens, né? Então vamos lá, como todos aqui, todos alunos que estudam conosco são grandes estudiosos, sabem desta questão aqui. Bom, quais as desvantagens para você que está começando, para você que é um obreiro, está começando a pregar agora, quais as desvantagens de um sermão temático? Eu prego, quais são as desvantagens para mim que estou começando agora, professor Lênin? Quais são essas desvantagens, tá? Então vamos lá. Estou colocando aqui no YouTube, aqui para ficar um pouquinho maior, tá? Peraí. Quais são essas desvantagens do sermão temático? Bom, então, primeiro, o primeiro ponto aqui que eu quero falar é o sermão temático, as desvantagens, falei as vantagens, as desvantagens é que, primeiro, ele encoraja o pregador a enveredar por assuntos seculares. E aí que entra o problema. Que aí alguns pregadores enveredam por caminhos que eu vi pregadores falando sobre Gênesis 1, 2 e 3. Ele quer provar mais filosoficamente o texto do que as passagens bíblicas. Aí é um problema. Eu não vejo Gênesis primeiro, Deus se preocupando em querer provar tanto a existência do mundo, como eu vejo alguns pregadores preocupados. E tem tanta beleza, Gênesis, a beleza da criação, a beleza da formação, a beleza do casamento, a beleza da união, tá bom? Então, esse é um problema, porque ele vai ter que estudar alguns pontos e trazer assuntos seculares, né? Às vezes até perdendo de vista o objetivo da mensagem, né? Porque a mensagem ela tem um propósito, aí você vai ter que estudar assuntos seculares, dependendo do assunto, e acaba saindo do tema. Outro ponto negativo é até desvantagem, né? Desvantagem, porque você que está começando, você que é um novo pregador, você que está começando agora, quando você não estuda, você não se prepara, não se capacita, você vai aprendendo isso com o tempo e vai sofrendo muito por falta de conhecimento. E a falta de conhecimento leva você a uma destruição repentina da tua própria chamada por desgostos ou por frustrações, né? Por não ter sucesso naquilo que você tanto ama. Então, essa desvantagem do temático, tá bom? Ela pode também levar você, como pregador, ao comodismo. Por que você fala isso, professor Lenilberto, pastor Lenilberto? Porque ela não exige muito esforço na interpretação, tá bom? Aí vocês falam, por quê? Por quê? Porque lembra que na minha introdução eu falei para vocês que o expositivo, eu apresentei a biblioteca para vocês, que o expositivo exige de você estudar a questão da exegese do texto, fazer uma exegese do texto, tirar do texto o que o texto tem para dizer, para poder você fazer a explanação somente do que o texto tem a dizer, porque texto sem pretexto, ele se torna um pretexto para você estar ensinando heresias e o que não está no texto. Então, automaticamente, o sermão, as desvantagens do sermão temático, ela deixa o pregador preguiçoso, porque ele faz ali, divide em temas e ele vai seguindo aqueles tópicos e se torna assim perigoso, tá bom? Então, nesse ponto, por exigir pouco esforço, tá? Estuda, mas não é o mesmo esforço, não é o mesmo esforço de um sermão expositivo, tá bom? Não exige muito esforço de interpretação exegética do que o texto tem a dizer, o texto diz, o que ele... Sabe, você até não escuto, mas desculpa-me, com muito respeito a todos vocês, alunos e pastores que estão nos assistindo agora no YouTube, no Instagram, todas as nossas redes sociais. Nós não ouvimos mais pregações assim, é raro você dizer assim, olha, o texto quer dizer, o texto significa, o texto, sabe, quer dizer, porque as pregações, elas são, a maioria, temáticas, né? Então não exige esforço de interpretação. Aí os pregadores, os pastores que se acostumam sempre com esses sermões, vão estudar menos. Também exige maior imaginação e vigor intelectual, tá bom? De um pregador. Figura de linguagem,
pensamentos, tá bom? Exige também do pregador comprovações escriturísticas da Bíblia. Então, são afirmações, são desvantagens que tem a parte positiva do sermão e a parte negativa, né? Podemos, negativa não, mas pontos fortes e pontos fracos. Se torna mais fácil aqui de poder falar, tá bom?